nossa página 264, nós vamos ver fontes que contam a história das cidades, tá? Então, podemos conhecer a história da cidade por meio de fontes históricas. Vamos observar essas imagens aí, tá? Essa é a Igreja São Francisco de Paula, na cidade do Rio de Janeiro, e temos uma foto dela em 1905 e temos uma foto dela nos dias atuais, tá? E nós temos aí algumas diferenças, né? Árvores, postes, iluminação ao redor, tem algumas diferenças de 1905 para 2020, né? Então, vamos lá. No número 2, tá? Marque com o X alguns elementos que aparecem na imagem A e que não existem mais na atualidade, tá? Então, a gente vai marcar lá na imagem, tá bom? Na letra A, que é uma foto mais antiga, né? Então, a gente vai marcar o X na foto A, porque está pedindo o quê? Aparece na imagem A e que não existe mais na atualidade. Então, o que a gente pode ver aí, marcar um X? Lá em cima, do lado da igreja, dá para ver que tem um prédio na figura B, né? Tem um prédio branco lá em cima. Esse prédio branco, ele não existia em 1905. Então, a gente vai marcar um X na figura A, ao lado da igreja, onde na figura B tem um prédio branco, tá? Então, a gente vai fazer um xizinho aí na figura A, que não tinha prédio na época. O que mais não tinha na época? Não tinha naquela época carros estacionados, né? A gente pode também marcar um X aí na figura A, lá na escadinha na escadinha, que na figura B tem alguns carros estacionados, táxi, carro, e na figura A não tem. Então a gente marca um X na figura A nas escadas. A gente também pode notar que não tem árvores, né? Que na figura A tem algumas árvores e na figura B não tem árvores. Então, a gente vai marcar um X nas árvores na figura A, né? A gente pode ver também que o poste de iluminação desse monumento aí, não na igreja, tá? Mas na frente, tem uma estátua, tem um monumento e ao lado tem na figura A tem alguns postes de iluminação. E na figura B não tem nenhum poste de iluminação. Então a gente pode fazer um X aí no poste de iluminação, tá? No número 3, ele está pedindo para circular elementos que aparecem somente na imagem B. Então, já que a gente fez um X na figura A, a gente vai fazer um círculo na figura B. Então, o que a gente viu de diferente antes, né? Na figura A, a gente fez um X aonde tem um prédio branco na letra B. Então, a gente vai fazer um círculo na letra B. Aí, nós falamos sobre postes de iluminação. Os postes de iluminação, em 1905, eram esses postezinhos que estão aí embaixo, em volta do monumento. E na figura B, hoje o poste de iluminação, ele não está nessa estátua aí. Ela está próximo à igreja, que é um cinza grande aí. E aí tem também os carros, né? Então, onde a gente fez um X lá na escada, a gente vai fazer um círculo aí nos carros, que é o estacionamento. E as árvores, elas eram bem pequenininhas, né? Que eram só ali nos monumentos. Mas hoje em dia as árvores são maiores e estão em frente à igreja. Então, a gente vai fazer um círculo na figura B. No prédio branco que tem do lado da igreja, no poste que tem em frente à igreja, um poste cinza aí que tem uma lixeirinha. Nós temos também a árvore que é maior, né? Então a gente vai fazer um círculo na árvore e no carro na frente que não tinha estacionamento, não tinham carros assim estacionados e hoje tem. Tá bom? As imagens apresentadas acima são exemplos de fontes históricas. Podemos chamar de fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos ao decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações sobre o passado. Então, gente,
até que eu estava comentando com vocês na nossa aula passada, eu mostrei a Igreja da Penha como que era e como ela cresceu, né? A gente estava falando sobre o crescimento. E aí a gente fala sobre como, quando cresce, né? Como eles ficam, o bairro fica diferente, em volta do monumento fica diferente, mas é preservado, né? A pintura, o formato, nada disso pode mudar, como a tia Cris falou na última aula. Então, esses monumentos, né, são fontes históricas, né, que contam a história da nossa cidade, tá? Então, por isso que ele não pode ser mexido. Na página 265, além das fotografias, como as mostradas na página ao lado, existem outros tipos de fontes históricas que podem nos fornecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde viveram. Vejam, a primeira foto é de um jornal em 1927. Hoje o nosso jornal não é assim, mas o jornal conta a história do que aconteceu naquela época. Como hoje, 2020, o jornal falando sobre a pandemia do coronavírus, e vamos dizer que daqui a 10 anos esse jornal vai estar arquivado, que vai contar essa história que nós estamos vivendo hoje, tá? Página do livro didático de 1968, livro de geografia geral, olha como é que era diferente, né? E que conta aí a história. Os brinquedos, né? De 100 anos atrás era uma bonequinha de cera. As moedas brasileiras de 1869, olha aí como é que era a nossa moeda. Isso aqui é a planta da cidade do Rio de Janeiro em 1831. Olha só como que era a nossa planta do nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Muito diferente da nossa planta de hoje. Hoje a gente tem muito mais construções, né? Então, falando sobre o que eu estava dizendo, que fontes também históricas, também orais, do que a gente conta, né? Por exemplo, daqui a 10 anos você vai contar para um amigo ou uma criança, daqui a 10 anos você vai contar para uma criança o que você viveu hoje, na pandemia de hoje, sobre o coronavírus, o que aconteceu. Isso é uma fonte histórica, é um depoimento seu do que aconteceu. E aqui, ó, os relatos orais também são considerados fontes históricas, por meio de entrevistas, depoimentos e histórias contadas. Uma pessoa ou um grupo de pessoas transmite suas memórias sobre o passado, que foi a entrevista que vocês fizeram lá na página 263. Vocês fizeram uma entrevista falando sobre a cidade, sobre a história da cidade, né? Então, essa entrevista também é uma fonte histórica. Nessa página 266, nós temos uma cruzadinha. E aí a gente vai preencher essa cruzadinha aí, tá bom? Com os exemplos de fontes históricas. Letra A. Com esse objetivo, é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. São os brinquedos de antigamente, né? Aí você pode colocar na letra A, brinquedo, tá? Letra B. É considerado uma fonte histórica oral, que é o que a gente já conversou, né? Que são relatos, né? Então, na letra B, você vai colocar relato. Letra C. Por meio desse objetivo, é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. A gente pode colocar o quê? Jornal, tá? Letra C, isso mesmo, jornal. Esse tipo de recipiente foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água ou alimento e geralmente é feito de cerâmica. A gente pode colocar vaso. Cadê? Letra D, vaso. No começo dos anos 1900, elas eram tiradas em branco e preto e geralmente retratavam famílias ricas. Fotografias, né? As fotografias hoje são coloridas, mas antigamente era preto e branco. Gente, número 2, tá? Da página 267.
Leia a seguir o que Risoleta conta sobre a cidade de São Paulo, em 1927, quando ela tinha 27 anos. Depois responda às questões. Vamos ler então essa notícia, esse relato aí da Risoleta. São Paulo, até embaixo do viaduto do chá, era uma chácara. Tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam. Parece que ia cair. E lá embaixo era chácara. A gente descia pela escadaria para os matos. Onde é a rua Xavier de Toledo, eram casas de pobre que alugavam cômodos. Subia na escadaria, atravessava uns trilhos e já saía na Rua das Palmeiras. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, em que vendia perfumes. Por lá passava o Corso no carnaval. Corso é desfile, tá? Que é o desfile de carnaval. Então, na letra A, que tipo de fonte histórica é essa que acabou de ler? É um relato da Risoleta. Se é um relato, então foi um relato oral, né? Ela falou e alguém escreveu aí. B. Sublinhe no texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto do chá sobre a rua direita, no passado, por meio dessa fonte histórica. Então, a gente vai sublinhar lá no texto o que foi possível descobrir sobre esse viaduto do chá, tá? Então, lá em cima no texto tá assim, São Paulo até embaixo do viaduto do chá. Então, a gente vai sublinhar a primeira frase aí do nosso relato. Embaixo do viaduto do chá era uma chácara, tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro de grade de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam, parece que ia cair. Ponto. Então, a gente vai sublinhar até onde a gente leu até agora, tá? Mais embaixo fala da rua direita, né? Que tá pedindo para sublinhar também. Lá embaixo, olha. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, em que vendia perfumes. Por lá passava o Corso no carnaval. Ponto. Então, a gente vai sublinhar o que eu li até agora, até o final, tá? O que eu li da rua direita até o carnaval. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Risoleta têm as mesmas lembranças da cidade? Então, vocês vão pensar aí sobre isso e vão escrever a sua resposta pessoal. Será que as pessoas têm a mesma lembrança dela? Tá bom? Então, isso é uma resposta pessoal e vocês vão aí escrever. Na página 268, a gente vai falar sobre patrimônio cultural, tá? O que é isso? O que é esse patrimônio cultural? Muitas fontes, página 268, tá? Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. Patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importante para uma sociedade em razão do seu valor histórico e afetivo. Vamos conhecer alguns aí, tá? Aí é o Palácio Rio Negro em Petrópolis em 2015. Essa foto foi tirada em 2015. Esse palácio foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente ele preserva a memória de produção de café no Brasil, constituindo-se como importante museu. Lembra que eu falei da Casa de Santos Dumont? É um patrimônio cultural. Lá tem coisas de Santos Dumont
que você pode conhecer a história dele, tá? É só pegando um link do que a gente já viu e já estudou. Aí, um vaso de cerâmica Marajoara, em Santarém, Pará, em 2013. Essa foto foi tirada em 2013. Além de edifícios e monumentos, muitos objetos de artesanato também são considerados patrimônios culturais. O acervo de cerâmica do povo indígena Marajoara, por exemplo, é considerado patrimônio cultural brasileiro. Às vezes as pessoas vão até essa região e compram essas peças e levam para casa. É um patrimônio que conta uma história, a nossa história, né? A história de um povo. Farol e Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, Bahia. Essa foto foi tirada em 2013. Esse forte foi construído há mais de 200 anos com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. Atualmente, esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia, tá? Então, ele é preservado pelo Museu Náutico, tá? Página 269. Vai falar sobre um patrimônio material e imaterial. O que é isso? O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais, como os mostrados nessa página, é chamado de patrimônio material. Material é tudo aquilo que a gente constrói, né? Edifício, monumento, né? E objetos que a gente pode pegar artesanal, os vasos. Há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de cada sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinadas comidas, suas lendas e suas danças, né? Então, além desse monumento do Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana, é um monumento material, porque é uma estátua, eu vou colocar a foto para vocês. É uma estátua que está localizada na praia de Copacabana, mas ele também é um patrimônio imaterial. Por quê? As poesias que ele escreve é um patrimônio imaterial. É uma coisa que ele escreveu, que ele fez e que vai ficar aí para a vida toda, né? É um patrimônio. Outros marcos históricos da cidade. Além dos patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos que também são registros de memória regional. As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Por exemplo, a igreja Nossa Senhora da Apresentação, né, que é a igreja que está situada na Praça Nossa Senhora da Apresentação. Entenderam? Então, aí a gente tem uma imagem do lado, é Passeio Público Marcos Steiner Neto, em Itu, São Paulo. O nome do local faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Então, gente, aqui na questão 2 está falando assim: você concorda com a escolha desse nome? Justifique sua resposta. Aqui a gente só vai comentar, tá? Eu queria comentar sobre uma coisa com vocês, que esses nomes, eles são escolhidos por determinados grupos e que nem sempre há unanimidade entre a população. Então, é um determinado grupo que se reúne para poder colocar o nome, né? E tem que ter um significado histórico aí importante para a cidade, para a região, e que nem sempre, tá? Às vezes mas nem sempre é por unanimidade entre a população. Nem todo mundo concorda ou nem todo mundo opina, tá? Na nossa página 270, temos aí a atividade. Atividade número 1. Explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Então, o patrimônio cultural é tudo aquilo que é considerado relevante para uma sociedade em razão do valor histórico e afetivo, tá? Enquanto o patrimônio material e imaterial é aquilo que eu falei. Material é tudo aquilo que é construído, né, em uma determinada época que conta uma história. E imaterial é aquilo que você
constroem saberes, né? Um exemplo, a dança lá que estava lá na foto, que é o frevo, né? E esse é o imaterial, uma receita que você escreve, que vai passando de pai para filho, é imaterial, que conta uma história. Número 2. Assinale com M as fotografias que retratam patrimônios culturais materiais e com o I as que retratam patrimônios culturais imateriais. Vamos ver então. Essa primeira figura, o prédio de Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Salvador, na Bahia. Foi o primeiro hospital a ser construído no Brasil no ano de 1550. Então, esse é um patrimônio que material. Então, a gente vai colocar um Mzinho no quadradinho aí dessa primeira foto, que é material, né? Ao lado, o ofício das baianas do acarajé é um patrimônio cultural que valoriza o trabalho das mulheres negras no preparo desse alimento. Então, ele é um patrimônio que imaterial, tá? Não vamos colocar o I no quadradinho lá em cima. O carimbó é uma forma de expressão que envolve canto, dança e religiosidade, característico do estado do Pará. Então, é um patrimônio imaterial, como o frevo é, como o samba é pra gente, né? O carnaval, enfim. A quarta figura. A Casa dos Contos, localizada na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, foi construída entre os anos 1782 e 1784 para servir de residência a um administrador da região. Então, é um patrimônio material, tá? É uma construção. Na página 271, o número 3. Você se lembra de algum local ou monumento que pode ser considerado um marco histórico da cidade? Então, você pode conversar com seus pais, você pode pesquisar na internet, tá? E pode fazer esse desenho nesse espaço aí de vocês. O número 4, agora, nas linhas a seguir, explique por que você considera esse local ou monumento um marco histórico da sua cidade. Depois mostre seu desenho e leia a explicação para os colegas. Então, na verdade, a gente não vai poder ler para os colegas porque a gente não está na escola, mas você vai explicar por que você escolheu essa figura que você desenhou aí em cima como um marco histórico da sua cidade. E você vai escrever o porquê aí, tá? Explicar por que vocês consideram esse local um monumento, um marco histórico, tá? Escrever sobre o significado, a importância desse monumento para o local, para a cidade, tá bom? E aí, que eu tava falando para vocês sabem que eu amo aula de português, eu amo ler, eu amo tudo isso. E aí, a gente estava falando sobre, eu vou botar a foto aí para vocês do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um dos maiores poetas assim da história, né? Ele já faleceu, né? E fizeram uma estátua dele em Copacabana, acho que é no posto 6, se eu não me engano. E aí eu quero ler uma poesia para vocês e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Porque ela fala sobre outras questões ideológicas de uma época da Segunda Guerra Mundial. Ele fala sobre a indignação e a tristeza dele dessa época. Ele fala, o nome do poema é Mais Viveremos, e fala que depois disso tudo, o tema, né, desse poema está relacionado à dor, né, que apesar disso tudo as pessoas estariam imunes a toda essa dor. E nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de dor, mas que ele traz uma esperança que mais viveremos, né? E que precisamos ter amor, né? Amor pelo próximo, amor pela nossa família, amor pelo que fazemos, né? Eu amo ser professora, eu amo minha família, eu amo, né? Então, nós precisamos de ter amor. E eu gostaria de ler essa poesia para vocês, tá bom? Acompanha aí. Mas viveremos. Já não há mãos dadas no mundo. Elas agora viajarão sozinhas, sem o fogo dos velhos contatos
que ardia por dentro e dava coragem. Desfeito o abraço que me permitia, homem da roça, percorrer a estepe, sentir o negro, dormir a teu lado, irmão chinês, mexicano ou báltico. Já não olharei sobre o oceano para decifrar o céu noturno, uma estrela vermelha, pura e trágica, e seus raios de glória e esperança. Já não distinguirei, na voz do vento, trabalhadores univos e a mensagem que ensinava a esperar, a combater, a calar, desprezar e ter amor. Há mais de 20 anos caminhávamos sem nos vermos, de longe, disfarçados, mas um grito no escuro respondia, outro grito, outro homem, outra certeza. Muitas vezes julgávamos ver a aurora e a sua rosa de fogo à nossa frente. Era apenas na noite uma fogueira. Voltava a noite, mais completa. E que dificuldade de falar! Nem palavras, nem códigos, apenas montanhas e montanhas e montanhas, oceanos e oceanos e oceanos. Mas um livro por debaixo do colchão era o súbito um beijo, uma carícia, uma palavra sobre o corpo se alastrando. E teu retrato amigo consolava. Pois às vezes nem isso, nada tínhamos, e não a não ser estas chagas pelas pernas, este frio, esta ilha, este presídio, este insulto, este cuspo, esta confiança. No mar estava escrita uma cidade, no campo ela crescia, na lagoa, no pátio negro, em tudo onde pisasse alguém, se desenhava tua imagem, teu brilho, tuas pontas, teu império e teu sangue, e teu bafo e tua pálpebra. Estrela, cada um te possuía. Era inútil queimar-te, cintilavas. Hoje quedamos sós. Em toda parte somos muitos e sós. Eu como os outros. Já não sei se vossos nomes, nem vossos olhos na boca, onde a palavra se calou. Voltamos a viver na solidão. Tempos de agir na linha do gasômetro, do bar, da nossa rua, prisioneiros de uma cidade estreita e sem ventanas. Mas viveremos. A dor foi esquecida nos combates de rua, entre destroços, toda a melancolia dissipou-se em sol, em sangue, em vozes de protestos. Já não cultivamos amargura, nem sabemos sofrer. Já dominamos essa matéria escura, já nos vemos em plena força de homens libertados. Pouco importa os dedos se desliguem e não se escrevam cartas nem se traçam sinais de praia ao rubro couraçado. Ele chegará, ele viaja o mundo e ganhará enfim todos os portos. Avião sem bombas entre Natal e China. Petróleo, flores, crianças estudando, beijo de moça, trigo e sol nascendo. E ele caminhará nas avenidas, entrará nas casas, abolirá os mortos. Ele viaja sempre, esse navio, essa roça, esse canto, essa palavra. Carlos Drummond de Andrade. Fica aí para vocês, tá, meus amores? E leiam, leiam muito, é muito bom. Beijo.